O grande mistério do mundo ocidental. Afinal, que bicho é esse? Que ser é esse? Onde vive? Onde come? O que faz? Será que é um mistério tão misterioso assim? Talvez não. Vamos conversar um pouco sobre isso. Bem-vindo ao canal De Bem com a Língua Portuguesa. Meu nome é Álvaro Paz Leme, sou professor de língua portuguesa, sou advogado e nesse espaço eu quero conversar com você sobre o seu idioma, a língua portuguesa, e tudo mais que se possa conversar tendo-o por base. E acredite, não é pouca coisa. Mas antes de continuar, gostaria de pedir um favor. Inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito, dê o seu like, o famoso curtir, e ative o sininho para notificações, que aí você não perde nada do que estiver acontecendo por aqui. E de quebra, participa da campanha Sensibilize o seu algoritmo, para que o algoritmo pare de ser tão frio, tão numérico e passe a abraçar causas mais nobres, como a nossa, crase. Afinal, o que é crase? Como eu sempre gosto de dizer, se você vai estudar algum tema, comece pelo título. Se nós vamos estudar crase, comecemos pelo título. Crase, vamos definir essa palavra. Você sabe definir crase? Opa, eu sei definir sim. Crase é a fusão da preposição a com artigo definido feminino a, que pode estar no singular ou plural. Então, as. Não, você não definiu crase, você deu um exemplo de crase. A definição de crase é um fenômeno fonético que consiste na fusão de dois sons vocálicos idênticos. Uau! Definição para lá de técnica. Vamos definir isso aí, porque na verdade a definição de crase contém dois outros elementos que também precisam ser definidos: som vocálico e, por consequência, som consonantal. Som vocálico é aquele som que sai daqui de baixo e atinge o mundo exterior sem qualquer interrupção. A, E, I, O, U. Esse é um som que vem daqui de baixo, atinge o mundo exterior, mas não sofre qualquer interrupção. Talvez um alargamento maior ou menor da boca, mas a corrente de ar que leva o som não sofre interrupção. Ao contrário do que acontece com um som consonantal. Por exemplo, esse é um som consonantal, o ar vem daqui de dentro, mas antes de atingir o mundo exterior, ele sofre uma interrupção, que no caso é feita com o encontro de dois lábios. Por isso nós dizemos, inclusive, que é um som bilabial. Então, voltando, crase é a fusão de dois sons vocálicos idênticos. Por exemplo, uma crase histórica, pede, que gerou a palavra pedestre, é latim. Na viagem que o latim fez até chegar ao português, esse D entre vocais, um D intervocálico, caiu e ficou pé, 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 pé. Ou seja, os dois sons vocálicos, se fundiram em um fenômeno que nós vamos chamar de crase. Ah, mas isso só acontece no latim? Não, no português corrente também. Todo o mundo. Você falaria isso, um papo mais descontraído, todo o mundo? Eu acho que não. Eu acho que você vai fundir esse O de todo com aquele O de o mundo, todo mundo. Esse O de todo é um som vocálico, esse O de o mundo é outro som vocálico, e os dois sons se fundem em um fenômeno de crase. Agora, a crase que a gramática estuda, que faz o terror de tantos estudantes, é justamente essa que você acabou de dizer no seu exemplo, a fusão de um A com outro A. Este primeiro A nós vamos chamar de preposição, e o segundo A de um artigo definido feminino que pode estar no singular ou no plural. A fusão desses dois sons vocálicos é uma crase, e para marcar a existência dessa fusão, nós vamos colocar um acento inclinado para a esquerda, que nós vamos chamar de acento grave, acento indicativo de crase, ou seja, aquele acento, aquela marca está indicando a existência de uma crase, ou simplesmente crase. E aí criou-se o verbo também crasear, que é colocar crase em um determinado A. Tá bom, partindo dessa definição, já sabemos o que é crase de modo geral. Essa que nós estudamos, fusão de uma preposição A com artigo definido feminino A, pode estar no singular ou plural. Como saber se determinado A é ou não craseado? Partamos então de um raciocínio lógico. Nada surge do nada, tudo surge de algo. O que determina a existência de uma preposição A? É o verbo que vem antes dela. E o que determina a existência do artigo definido feminino A? É a palavra que vem depois dela. Se a palavra que vem depois é uma palavra feminina, o artigo tem que ser
feminino? E se a palavra fosse masculina? Como teria que ser o artigo? Masculino. Guarde essa informação. Vamos passar para uma outra linha de raciocínio interessante. Eu tenho uma estrutura que tem uma palavra masculina. Nessa estrutura aparece um a, que é a preposição, e um o, que é um artigo definido masculino. A estrutura masculina é simétrica, é paralela à mesma estrutura feminina. Significa dizer, se na estrutura masculina nós temos verbo, preposição, artigo definido, palavra masculina, na estrutura feminina nós teremos verbo, preposição, artigo definido feminino, palavra feminina. As estruturas são simétricas, são as mesmas. O que acontece em uma, acontece na outra. Então, se você encontra uma estrutura com uma palavra feminina, nesse momento você pode ter uma dúvida. Será que esse A tem crase ou não? Então, primeira coisa que você tem que gravar. Para que uma crase exista, é necessário que os dois elementos que a compõem, os dois sons vocálicos, estejam presentes na estrutura. Você tem que ter obrigatoriamente a preposição e o artigo. Se um dos dois sumir, some também a crase. Vamos pensar na biologia. Você tem um homem, você tem uma mulher. Se você juntar os dois, você tem um terceiro elemento, o bebê, o neném. Se você tem um A, preposição, se você tem um A, artigo, junta os dois, surge o terceiro elemento, o A craseado. Se você tem um homem, você tem a mulher. Um dos dois some, some também a possibilidade de um novo ser. Mesma coisa com a crase. Se você tem um A preposição, se você tem um A artigo, os dois se juntam e formam a crase. Se você elimina um dos dois, você elimina juntamente a crase. Moral da história, você só pode ter dúvida com crase se houver palavra feminina na estrutura. Se a estrutura for com palavra masculina, não há por que ter crase. E aí eu te pergunto, por que não teria essa dúvida? Vamos começar então agora a raciocinar com lógica. Eu acabei de dizer, para que haja crase, tem que ter os dois elementos, preposição e artigo definido feminino. Se um dos dois some, basta um sumir, some também a crase. Eu falei agora há pouco também o seguinte, nada surge do nada, tudo surge de algo. Se você tem um artigo definido feminino, é porque depois vai ter uma palavra feminina. Se você tem um artigo definido masculino, é porque depois tem uma palavra masculina. Então, se você tem um A e logo depois desse A for uma palavra masculina, esse A será craseado? Questão de lógica. Não será. Mas por que não? Porque antes de palavra masculina, não existe artigo definido feminino. Se não existe artigo definido feminino, você não tem um dos elementos da crase. E se você não tem um dos elementos da crase, você não tem a crase. Com base nesse raciocínio, você aprendeu praticamente 80% dos casos de crase. O que você tem que fazer sempre que você tiver dúvida é, primeiro, olhar para a estrutura. Tem palavra masculina? Tem. Não tem por que ter dúvida sobre crase. Não tem. Porque a palavra masculina elimina um dos elementos da crase, o artigo definido feminino. Tá, mas e se a palavra for feminina? Aí você pode ficar em dúvida. E como saber? Eu falei lá atrás, as estruturas masculina e feminina são simétricas. O que existe na estrutura masculina tem que existir na estrutura feminina. Então, se você tem dúvidas sobre aquela estrutura feminina, sobre aquele A, refiro-me à aluna. Será que esse A tem crase? Não sei, estou na dúvida, estou inseguro. Calma, respire e faça a mutação. Como eu sempre gosto de dizer, pingue um reagente naquela estrutura para trazer à tona os dois elementos da crase, caso eles estejam ali. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar aquela palavra feminina que está na frase, refiro-me à aluna. Pega essa palavra feminina, modifique, troque, ponha no lugar dessa palavra feminina uma outra masculina que faça sentido na frase. Não é o masculino correspondente. Se houver um masculino correspondente, tanto melhor. Mas se não houver, uma outra palavra qualquer, mas que faça sentido. Esse exemplo que eu dei tem masculino correspondente. Refiro-me à aluna. O masculino correspondente seria aluno. Se você tirar a palavra aluna e colocar a palavra aluno, como ficaria a construção? Vou responder. Refiro-me ao aluno. Veja só, quando eu pinguei esse reagente, o reagente seria trocar a feminina pela masculina, os dois elementos da crase surgiram, o A e o O, a preposição e o artigo. E eu falei, estrutura masculina e feminina são simétricas. Se acontece na masculina, acontece na feminina. Se na masculina nós temos a preposição e o artigo,
que nós teremos na feminina? A preposição e a artigo. A diferença é que na masculina os dois aparecem ali juntinhos, bem visíveis. Na feminina não, os dois estão fundidos em um fenômeno de crase. E como é que eu vou indicar isso para quem me lê? Vou botar o acento de crase. Então a regra simples é essa, é a regra do Al. Poderia se chamar a regra do Álvaro, mas ela já existia antes de mim. Sempre que você tiver dúvida, tire a palavra feminina e coloque uma masculina, que faça sentido na frase. Se na mudança esse A virar Al, é porque o A tem crase. E lembrando sempre aquilo que eu já falei lá na frente, ou melhor, lá atrás, né? Você só tem que ter essa dúvida se a palavra, se a estrutura tiver palavra feminina, porque se tiver palavra masculina, não há por que duvidar. Nesse exemplo, destinado a vários alunos. Tem crase nesse A, de destinados a vários alunos? Não. Por que não? Porque a palavra seguinte é masculina. Então, se a palavra masculina, não pode ter crase. Mas não pode por quê? Porque a palavra masculina elimina o artigo definido feminino. E o artigo definido feminino é fundamental para a existência da crase, porque a crase só pode existir se e somente se os dois elementos, preposição e artigo, existirem. Isso é até engraçado, porque quando eu entendi isso, nossa, fez-se luz em meu viver, sabe? Eu passava a ver os A's e ficava me divertindo. Qualquer estrutura que tivesse um A, eu olhava e pensava, pô, esse A tem crase? Não tem, não tem. Por que tem, por que não tem? O que é esse A, então? É artigo, é preposição ou é fusão? Eu ficava treinando isso o tempo todo, chegava a ser engraçado. A aluna tirou nota 10. Esse A de a aluna tem crase? Aí eu fazia assim, não. Aliás, eu nem olhava. Ah, esse A de aluna tem crase? Não. Nossa, as pessoas ficavam impressionadas. Caramba, você viu? Ele nem respirou, nem pensou direito. Ele já sabia na hora. Como pode? Ah, mas também ele fez pós-doutorado em crasiologia, né? Não, eu só matei logo. A aluna, o aluno. A, o. O é artigo. Se as estruturas são simétricas, aquele A também é artigo. E aí você pode perguntar, cara, mas aí também você ficar fazendo 3.000 exercícios de crase o dia inteiro. Não. Você está cercado pelo seu idioma, da mesma forma que você está cercado pelo ar. Você fala em língua portuguesa até quando dorme. Está sonhando, você fala português. Então, você não precisa pegar exercícios de livrinhos para praticar um tema. A língua está aqui o dia inteiro, toda hora. Pega uma reportagem, um artigo, um parecer e analise ali. Faço isso toda hora. Pratico toda hora. Concluindo aqui, podemos dizer que crase parece um tema difícil, mas não é. Crase é um tema de lógica. Eu acho até crase um joguinho. Será que tem? Será que não tem? Sempre isso. Tire o feminino, coloque o masculino. Ah, virou Al? Virou. Tem crase. Ponto, acabou. Se você gostou, eu informo que eu tenho um curso de crase. R$ 47,00 em que eu abordo todos os casos de crase a partir dessa noção que eu passei para você. R$ 47,00. Mais barato do que uma aula particular. E você ainda pode ficar vendo durante um ano até enjoar ou de mim ou da crase. Bom, eu espero que não enjoe de nenhum dos dois. Principalmente de mim. Porque daqui a pouco eu estou de volta e com outro tema. Até a próxima.